estar entregando esse móvel aqui hoje. Eu vou mostrar algumas peculiaridades que ele tem. Então isso aqui está dividido em dois módulos, dá para fazer ele inteiro, porém a casa do cliente, a escada, ela é pequena, então para facilitar eu dividi ele em dois. Aqui ó, coloquei os parafusos de fixações, ali as cantoneiras, nessa parte de cá, e aqui ó, tem um acabamento lateral que eu vou ajustar na parede. Então eu fixo ele através destes parafusos aqui, tá? Aqui ó, aí tem um suporte. Esse aqui, como ele não é tamponado, eu tenho que fazer o que? Tenho que fazer o recuo, ó, para estar colocando o fundo encaixado, tendo em vista que esse lado aqui ó, ele vai estar exposto, então eu faço encaixado para não ficar aquela coisa feia que é um pedaço de um MDF aparecendo aqui ó. Então você faz o rebaixo na esquadrejadeira ou na tupia e encaixa ele aqui dentro. Porém tem um diferencial. O que acontece? Como o vão ficou muito grande, o que eu acabei fazendo? Colocando MDF de 18 tanto na base quanto no chapéu. Já as laterais é de 15. Por conta disso, eu comprei, além da chapa de 15, comprei uma chapa de 18. E eu ia utilizar aonde? Para fazer a base e o chapéu e também para fazer as portas. Por conta disso, eu pedi para cortar a chapa em duas peças, para que chegar na marcenaria eu fazia os recortes e encaixava. Fiz isso e quando eu fui montar, o que aconteceu? Deu uma diferença muito grande no esquadro. Eu não conseguia colocar ele no esquadro. Foi que eu percebi, a medida daqui até lá tinha uma diferença de meio milímetro. Tem uma diferença, mas é pouca. A diferença de lá para cá, do fundo para frente, não tinha diferença nenhuma, tava tudo 48. Eu falei, ué, mas se a medida tá igual, por que que tá diferente? Por que que não tá dando o esquadro? Quando eu fui bater o esquadro na peça por peça, eu vi que a diferença de um lado para o outro era de 3 milímetros. Era uma diferença gigantesca, era por isso que eu não conseguia colocar ele no esquadro. Ajustei a máquina, aí eu fui para passar essas peças novamente, o corte que a distribuidora tinha feito, passar novamente na minha máquina. Continuava fora. O que aconteceu? Eu tive que regular a minha máquina e aí que eu percebi que o problema não era a minha máquina, o problema estava aqui, ó. Tive que recortar todas elas e colocar. Porém, eu fiquei um alerta, né? Falei, se isso deu problema, quando eu for colocar as portas, eu vou ter que verificar para ver se não tá também. Quando eu fui cortar as portas, porque ele veio com o tamanho total, e eu vim replicando ele em 4 partes para colocar as portas. Quando eu coloquei as portas, ficou um degrau gigante aqui, ó, de 3 milímetros, que eu vou mostrar aqui, ó, nessa foto. Na parte de baixo, leva como referência essa base e você vai ver que a frente, que é a porta, ela tá totalmente desnivelada. Isso aconteceu por quê? Porque a madeira, quando ela chegou para mim, ela estava toda fora de esquadro. As medidas de um lado para o outro, elas estavam iguais, porém ela foi cortada assim, ó, fora de esquadro. Hoje eu vejo muitas pessoas querendo fazer a marcenaria 4.0, que é pedir para cortar tudo. Se por acaso você faz isso inteiro num apartamento, quando você chega na obra você vê que tem uma diferença, cara, você está enrolado. Imagine que essa diferença foi em todas as portas. Como é que você vai fazer para ajustar? Então é por isso que eu acho interessante, você até pode pegar algumas coisas cortadas, mas você tenha pelo menos o básico numa marcenaria, na sua marcenaria, para estar fazendo esse tipo de ajuste. Por conta disso, eu tive que retirar todas as portas que eu já tinha feito o acabamento completo, levar para a máquina novamente, cortar ela novamente, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, para conseguir deixar ela no esquadro. Por isso que eu sempre falo que esquadro e nível é algo extremamente importante e que você tem que levar em consideração. Aqui ficou muito claro que houve um problema de esquadro. Eu não fiz o vídeo antes porque eu tinha que levar para o cliente, mas aí com a foto você já consegue ter uma noção. Então aqui, por conta do espaço, o vão livre, né, entre uma lateral e a outra, eu precisei colocar de 18 para evitar que ele ceda, e as portas normal a gente sempre usa com 18 mesmo. Porém nas laterais tá tudo com 15. E se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like, também um comentário se você já passou alguma vez por algo parecido com peças que você tenha mandado cortar e veio fora de esquadro. Era isso que eu queria mostrar para vocês e valeu!